Este vídeo não é apenas sobre a morte, mas principalmente sobre a vida que a antecedeu. Para compreender os últimos dias de Kurt Cobain, é preciso voltar até Aberdeen, Washington, uma cidade industrial marcada pela pobreza que limitava sonhos, pela decadência, onde o desemprego e a violência doméstica faziam parte do cotidiano, e uma infância que se via atravessada pelo peso da instabilidade familiar. Don, seu pai, trabalhava como mecânico com ganhos limitados, e o Andy, sua mãe, cuidava da casa, tentando manter as contas sob controle. O divórcio em 1976 deixou Kurt à deriva, sendo passado entre lares, sentindo culpa e abandono. Mesmo jovem, percebeu cedo que o mundo não oferecia espaço para a intensidade do que sentia, e encontrou na música um refúgio, uma forma de resistir. A sensibilidade que o isolava quando menino ganhou novas dimensões na adolescência e juventude. A raiva, o inconformismo e a necessidade de se afirmar se misturavam, moldando o homem que viria a ser. E junto dessa sensibilidade, surgia também a dor física, uma presença constante que corroía, esvaziava de energia, jogava-o no chão como se fosse um castigo invisível. Não era uma dor única, era um conjunto de tormentos. O estômago ardia em chamas, como se ácidos secretos consumissem seu corpo por dentro, enquanto a escoliose fazia da sua coluna uma estrutura frágil, torta, incapaz de sustentar por completo o peso da existência. Nos palcos, cada acorde era arrancado com esforço dobrado. O som que chegava ao público nascia de um corpo em colapso. Nenhum médico soube explicar, nenhum exame trouxe resposta definitiva, e cada consulta terminava em frustração. Foi uma das maiores frustrações de sua vida, pois limitava sua alimentação, o deixava debilitado e muitas vezes em estado de agonia. Ele falava dessa dor com raiva, como quem nomeia um inimigo íntimo, e quando mergulhou na heroína, não foi só por fuga emocional, mas por um tipo de anestesia que lhe permitia continuar existindo. Mas o alívio momentâneo se transformou em dependência, e a dependência em um ciclo do qual não havia saída. Nos últimos meses, a dor permanecia ali, intacta, como lembrete cruel de que não havia descanso possível. O corpo, em guerra permanente contra si mesmo, não lhe deu trégua, e talvez essa tenha sido a prisão mais insuportável de todas. Essa luta constante com o corpo se somava a uma mente marcada por depressão crônica, presente desde a adolescência e intensificada pela fama. Ele não era apenas um jovem melancólico. Havia sinais claros de um quadro depressivo persistente, agravado pelo isolamento, pelas dores físicas e pela pressão do sucesso, que ele não soube lidar. Ele oscilava entre períodos de energia criativa intensa e momentos de apatia profunda, onde se isolava e se tornava inacessível até para os amigos mais próximos. Sua depressão não era silenciosa, mas também não era explícita. Manifestava-se em comportamentos autodestrutivos, no uso pesado de drogas e em uma relação complexa com a própria arte, que era tanto válvula de escape quanto gatilho para mais sofrimento. O sentimento de inadequação o acompanhava desde muito cedo, um deslocamento constante que o fazia sentir que não pertencia a lugar algum, nem mesmo ao espaço que ele próprio havia criado com o Nirvana. No início de março de 1994, após semanas tensas com a turnê europeia do Nirvana, Kurt viajou para Roma para encontrar Courtney Love. O relacionamento entre eles já estava estremecido, marcado por longos períodos de silêncio e desentendimentos. Naquela viagem, hospedados no Hotel Excelsior, ele ingeriu uma grande quantidade de champanhe misturada com Rohypnol e precisou ser levado às pressas ao Hospital Humberto I, onde sobreviveu a uma overdose potencialmente letal. Este episódio, lembrado por amigos como Dylan Carlson e Pat Smear, foi visto como o primeiro sinal explícito de que ele poderia realmente estar planejando acabar com a própria vida. A mente dele funcionava como um palco em constante conflito, um Hamlet moderno que nunca encontrou equilíbrio entre ficar e partir. O dilema do ser ou não ser atravessava suas anotações, suas conversas, seu jeito inquieto de ocupar os espaços. De um lado, o amor por Frances, a vontade de estar presente. Do outro, a exaustão de uma vida insuportável para ele. Nos últimos dias, os relatos são claros. Ora presente e carinhoso, ora mergulhado em silêncios que ninguém conseguia quebrar. Ele sabia que carregava uma tragédia nos ombros, e de algum modo, também sabia que ela não passaria despercebida. Por fora, ainda, havia aquela aparência quase infantil. Os fios loiros caindo no rosto, a imagem de alguém que, aos olhos de muitos, parecia intocável. Mas quem se aproximava via o contrário. Um homem esgotado, cada vez mais ausente, cercado por cadernos, anotações soltas e seringas esquecidas em cantos da casa.
Tentaram reabilitação em Los Angeles, no Exodus Recovery Center. Tentaram cercá-lo de cuidados, mas ele já não queria ser salvo. Ou queria, mas talvez acreditasse que isso não fosse possível. Na tarde de 1º de abril de 1994, ele fugiu da clínica, voltou a Seattle discretamente, comprou uma espingarda calibre 20 e passou a se isolar cada vez mais, evitando amigos, familiares e qualquer contato. Em 5 de abril de 1994, a decisão final se concretizou. Ali, naquele espaço pequeno, o homem e o mito pareciam finalmente se confundir. Ao lado, um bilhete endereçado ao amigo imaginário da infância, que expressava amor, culpa e despedida, dizia o seguinte: "Falo como um simplório homem com experiência que, obviamente, preferia ser uma criança castrada e reclamona. Este bilhete deve ser bastante fácil de entender. Todas as advertências das aulas de introdução ao punk rock ao longo dos anos, desde minha apresentação à, digamos, ética envolvida na independência e o acolhimento de sua comunidade, se provaram verdadeiras. Eu não tenho sentido mais aquela excitação de ouvir, bem como criar música, juntamente com a leitura e a escrita, faz muitos anos. Eu me sinto culpado por essas coisas além do que posso expressar em palavras. Por exemplo, quando estamos atrás do palco e as luzes se apagam, e o ruído ensandecido da multidão começa, isso não me afeta do jeito que afetava Freddie Mercury, que parecia amar, se deliciar com o amor e adoração da multidão, que é algo que eu admiro e invejo totalmente. A verdade é que não consigo enganar vocês, nenhum de vocês. Simplesmente não é justo nem com vocês nem comigo. O pior crime que posso imaginar seria enganar as pessoas sendo falso e fingindo como se eu estivesse me divertindo 100%. Às vezes eu sinto como se eu tivesse que bater o cartão de ponto antes de subir ao palco. Eu tentei tudo ao meu alcance para gostar disso. E eu tento, por Deus, acreditem em mim, eu tento, mas não é o suficiente. Eu gosto do fato que eu e nós atingimos e divertimos um monte de gente. Devo ser um daqueles narcisistas que só dão valor às coisas quando elas se vão. Sou muito sensível. Preciso ficar um pouco dormente para ter de volta o entusiasmo que eu tinha quando criança. Nas nossas últimas 3 turnês, eu tive um apreço muito maior por todas as pessoas que conheci pessoalmente e pelos fãs de nossa música. Mas eu ainda não consigo superar a frustração, a culpa e a empatia que eu tenho por todos. Existem coisas boas dentro de todos nós. Eu acho que simplesmente amo demais as pessoas e isso me deixa muito triste. O pequeno, sensível e insatisfeito pisciano, Jesus. E por que você simplesmente não aproveita? Eu não sei. Eu tenho uma deusa como esposa que transpira ambição e empatia, e uma filha que me lembra demais como eu costumava ser, cheia de amor e alegria, beijando cada pessoa que ela encontra, porque todos são bons e ninguém a fará mal nenhum. E isso me apavora ao ponto de eu mal conseguir funcionar. Eu não posso suportar a ideia de Francis se tornar um triste, autodestrutivo, imortal roqueiro, como eu virei. Eu tive muito mesmo, e eu sou grato por isso. Mas desde os 7 anos, passei a ter ódio de todos os humanos em geral. Apenas porque parece tão fácil para as pessoas que têm empatia se darem bem. Apenas porque eu amo e lamento demais pelas pessoas, eu acho. Obrigado do fundo do meu ardente e nauseado estômago por suas cartas e preocupação nestes últimos anos. Eu sou um bebê errático e triste. Eu não tenho mais a paixão. E por isso lembre-se, é melhor queimar de vez do que se apagar lentamente. Paz, amor e empatia. Ele tinha os genes de suicida, como Charles Cross lembraria de suas palavras, brincando com os amigos em Grace Harbor. Ele não queria nunca mais ver o interior de um hospital novamente. Não queria um médico de jaleco branco apalpando-o. Não queria ter um endoscópio em seu estômago dolorido. Ele estava acabado para aquilo tudo, acabado para seu estômago. Não poderia estar mais acabado. Como um grande diretor de filmes, havia planejado este momento até os mínimos detalhes, ensaiando a cena ao mesmo tempo como diretor e como ator. No curso dos anos, teve muitos ensaios finais, passagens de raspão que quase seguiam este caminho. Fosse por acidente ou às vezes por querer, como em Roma. Fora sempre isto que guardara vagamente em sua cabeça, como um unguento precioso, como a única cura para uma dor que não passaria. Não se importava com a libertação do desejo, desejava a libertação da dor. A morte de Kurt não foi um gesto isolado, mas a soma de uma vida inteira de tormentos, uma sensibilidade que não encontrou um lugar seguro. O garoto que desenhava monstros para suportar a solidão cresceu sem nunca aprender a domesticar o que sentia. Quando partiu, deixou um vazio que não pertence só à música.
mas a uma geração inteira que se reconheceu naquela voz falha, carregada de dor e sinceridade. Os últimos dias de Kurt Cobain não são apenas sobre um fim, mas sobre uma vida vivida em excesso. Excesso de pobreza, solidão, dor, exposição, instabilidade e intensidade. E talvez seja por isso que, mesmo depois do silêncio, sua música ainda soe como se fosse agora. Porque ouvir Kurt é, de algum modo, ouvir alguém que nunca conseguiu se esconder.